A paz de Cristo no teu coração. Você está no canal Palavra de Fé. Quero ler nessa tarde 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24 ao 27. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. E viagens muitas vezes, e perigos de rios, e perigos de salteadores, e perigos da minha nação, e perigos dos gentios, e perigos da cidade, e perigos no deserto, e perigos no mar, e perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo, ele é nosso doutrinador, o apóstolo dos gentios que escreveu a carta, parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, quase todas as cartas. E Paulo, ele foi um homem que sofreu muito, ele passou de perseguidor para perseguido. Foi um homem que perseguia de uma forma bruta, cruel os cristãos, antes da sua conversão. Mas quando ele se converteu, ele passou a padecer, a sofrer, a passar perseguições por amor ao cristianismo. Mas Paulo diversas vezes vai dizer na Bíblia Sagrada, em Romanos mesmo, capítulo 16, capítulo 1, versículo de número 16, ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Em outras palavras, Paulo disse: eu sei que o meu Redentor vive. Olha só, Paulo, ele tinha uma convicção tremenda do Deus que o chamou, que o convocou para que fosse um soldado de Cristo, para que ele se tornasse um apóstolo, pregoeiro da justiça, pregador da palavra de Deus. Paulo, ele, por diversas maneiras, ele passou por situações tão adversas, tão terríveis, que ele teve vários motivos para desanimar da caminhada, para desistir. Porém, Paulo, ele estava focado em Cristo Jesus. Quando o nosso foco, quando Cristo se torna o centro da nossa vida, quando Cristo se torna a nossa cabeça guiada, direcionada, movida pela vontade de Deus, nós podemos passar por diversas provações, mas não desanimamos, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Eu amo aquela canção que diz: se Cristo comigo vai, eu irei. Isso nos dá uma convicção, uma certeza de que Cristo, ele sempre estará conosco em qualquer situação adversa. Eu me lembro quando os discípulos, eles estavam em um barquinho, em um barco à deriva no meio do mar. Eles estavam tão assombrados porque estava ventando demais, estava sendo balançados para lá e para cá naquele barquinho à deriva. Jesus estava no barco tirando uma cochilada, descansando, e os discípulos amedrontados entre si, perguntando se será que vamos morrer? Será que não vamos voltar a ver as nossas famílias? E um dos discípulos balançava o mestre e dizia: mestre, vamos afogar, o barco vai virar, e você está dormindo, mestre? E Jesus, ele se levantou, acordou-se, levantou-se e disse ao vento: calma-te, vento, acalma-te, mar. E de repente a tempestade se acalmou. Sabe por quê? Cristo, ele está no controle de qualquer situação das nossas vidas. Os discípulos, eles ficaram admirados, perplexos com aquela situação, perguntando entre si: quem é este que tem poder sobre o vento? Quem é este que tão mal obedece? Esse é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi enviado ao mundo para tirar os meus e os teus pecados e nos dar uma vida segura. E a Bíblia vai dizer que esse Jesus, ele convocou Paulo também para essa missão. E Paulo, ele por diversas vezes passou por naufrágios, Paulo passou por açoites, Paulo passou por perseguições, Paulo foi apedrejado, Paulo passou fome, Paulo passou por prisões domiciliares por um período de 2 anos. Paulo diversas vezes passou por isso. Paulo foi preso quando atravessou a Macedônia e foi para Tessalônica.
Paulo, ele levou 40 chibatadas, 40 açoites, e ainda foi preso com Silas. Mas sabe o que Paulo fez à meia-noite, quando ele estava preso? Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Eu, pela fé, eu posso ver Paulo e Silas cantando e orando a Deus. E Deus, ele ouviu o clamor daqueles homens que estavam com o coração voltado para a vontade de Deus. Independente deles terem apanhado, deles terem sido surrados, o coração deles estava voltado para a vontade de Deus. E eles, à meia-noite, poderiam estar dormindo, cansados, cheios de dores, de marcas. Porém, eles preferiram orar e adorar a Deus. E sabe o que aconteceu naquela noite? Sobreveio um terremoto sobre a prisão. Todos os presos foram livres, as correntes se quebraram. E aquele porteiro que estava na porta da prisão, tomando conta, quando ele viu que todas as prisões se abriram, ele desembanhou a sua espada e queria tirar a sua própria vida. Porém, Paulo gritou: não faça isso, porque eu estou aqui. E aquele homem imediatamente disse a Paulo, fez-lhe uma pergunta: que farei para que eu possa servir a esse Jesus que você serve também? Paulo respondeu de uma forma simples e disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Querido, esse é o segredo. Está passando por dificuldades? Não murmure, não questione, ore e adore a Deus, porque nas situações adversas, Deus, ele vai fazer o vento se tornar a teu favor. Deus vai fazer essa tempestade se tornar a teu favor. Deus vai fazer essa dificuldade tornar-se ao teu favor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, ele resume dizendo: olha, já passei fome, já passei frio, já passei por perigos, já passei por quarentenas, já passei por diversas coisas, mas Paulo conclui dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então acredite, Deus está contigo nessa provação. Deus está contigo nessa dificuldade que você está passando. Quer um conselho? Ore a Deus em secreto e Deus certamente te ouvirá e Ele vai dar a resposta que você precisa. Ele vai mudar o teu cativeiro, Ele vai mudar a tua história, porque todas as coisas glorificam o nome de Deus quando isso acontece. Quando oramos, quando clamamos, quando buscamos a vontade de Deus em nossas vidas, Ele é glorificado por intermédio das nossas vidas. Eu quero abençoar você nessa tarde. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você clame comigo, porque a oração, ela quebra correntes, ela quebra cadeias, ela muda histórias, ela muda decretos. Eu confio nisso, porque eu sirvo o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que a Bíblia diz que Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será o Deus de eternamente. Então creia, querido. Feche os teus olhos aí nesse exato momento. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Apresente as tuas limitações, as tuas provações. Apresente a tua família. Apresente a tua dificuldade nas mãos de Deus. Porque certamente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que eu te apresento nessa tarde, Ele pode e Ele vai pelejar por você. Porque nessa casa você não tem que pelejar, porque o Senhor peleja por você. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, em nome de Jesus eu clamo por este homem, clamo por essa mulher nessa tarde que está passando por provações, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu acredito, Pai, que a Tua palavra adentrou no coração deste homem, dessa mulher, para transformar. Senhor, quebra toda amargura, toda tristeza, repreenda todo desânimo no coração deste homem, repreenda todo desânimo no coração desta mulher. Mova, Pai, de uma forma poderosa, Pai, no coração dessa pessoa. Acalma essa tempestade, acalma esse mar, Pai, que está atormentando a mente dessa pessoa, que está tirando a tranquilidade, tirando o sono. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar a calmaria da tempestade, a calmaria no meio do mar, para que essa pessoa possa, meu Senhor, atravessar esse deserto e cantar o hino da vitória, bendizendo o Teu santo nome, assim como Miriam e Moisés cantaram. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Meu querido, creia que você vai bendizer a Deus no meio do deserto, porque essa tempestade vai passar.
esse vento vai passar, esta luta vai passar, porque Deus está contigo. E a Bíblia diz que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus estará contigo. Ainda que você esteja na fornalha, Ele estará contigo. Ainda que você esteja na cova, Ele estará com você. Ainda que você esteja, meu querido, no meio das águas profundas, elas não te afogarão e te não submergirão, porque o Senhor dos Exércitos, Ele é contigo. Eu quero abençoar a tua casa, a tua família, o teu emprego nessa tarde. Creia na vitória do Senhor para a tua vida em todos os aspectos. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua bênção, seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, forte abraço no teu coração. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com teu irmão, com teu amigo, com os grupos que você participa, para que eles também sejam abençoados pelo poder da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um forte abraço no teu coração.